Gente, agora vamos trabalhar alguns exemplos das sequências, né, APA, que a gente viu no vídeo anterior. Muito bem, praticando, né, dadas as sequências, calcule o A1, que é o primeiro termo, a razão e o A10, tá? Muito bem, eu tenho aqui a sequência de PA, que eu tenho o primeiro termo 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Ele pede para a gente calcular o A1. Então, A1 é o primeiro termo. E visivelmente aqui a gente pode visualizar que é o 4. Então, simples assim. Então, identifique. Se eu quisesse o A3, por exemplo, né? Aí eu iria contar 1, 2, 3, seria o 12. Se eu quisesse o A5, que assim sucessivamente vocês iriam achar os termos, né? Que tem aqui, que aparece aqui. A razão, eu posso usar qualquer dois termos, sendo que eu preciso o sucessor menos o anterior. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar o A2 menos o A1, ok? Isso aqui eu posso encontrar a razão. O A2 é 8 menos o A1, que é 4. Então, 8 menos 4 é 4. Ah, professora, mas eu posso usar outro número? Pode, sempre na sequência. Então, eu vou pegar o 20 menos o 16, razão é igual a 20 menos 16, a razão é 4. Como vocês podem ver, a razão ela não vai variar de um número para outro, ela é uma razão única, então vai ser sempre de 4 em 4. O A10, aí a gente vai usar o termo geral, aquele termo, ó, o termo geral diz o seguinte, que qualquer número A10, na posição que você queira, né, ele é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu quero o A10, então, ó, eu quero aquele termo que está na posição 10. Então, eu vou ter A10 é igual, quem é o A1? O A1 já está respondido na primeira item, né, no primeiro item. Seria 4 mais, quem é N? Poxa, a N é aquele número, aquela posição que eu quero, então vai ser 10 menos 1 vezes a razão. A razão eu já tenho também, que é 4. Então, a razão aqui é 4, tá? Então, nesse caso, o A10 será igual a 4, 9 menos 1. 10 menos 1 é 9, 9 vezes 4. 4 mais 9 vezes 4, 36, certo? Então, o termo que se encontra na 10ª posição, ele é igual ao número 40, tá? Então, nesse caso está respondido, vocês podem tirar um print, eu vou sair de perto, vocês tiram um print para poder resolver, tá? Então, essa daqui foi o primeiro item, eu vou separar, ó, item por item, tá? Que é a razão, que é o primeiro, e o termo, o A10, o termo geral para encontrar o A10. Muito bem. Aqui, ó, nós temos na letra B, o A1, meu primeiro termo é 6, tá? Respondida a questão. Nós queremos a razão, certo? Eu vou pegar o A2 menos o A1, o A2 menos o A1. Então, nesse caso aqui vai ficar 2 menos 6. Professora, essa razão vai dar negativa? Vai sim, ó. Se eu pego 2 menos 6 é menos 4. Então, a razão aqui será menos 4. Ok? Assim acontece com qualquer dois termos sequenciais que eu faço o último menos o primeiro, né? No caso, a razão, certo? Eu vou pegar o sucessor menos o seu anterior. Eu vou pegar o A2 menos o A1. Quem é o nosso A2? É 2 menos 6, que é o nosso primeiro termo. Quanto é que me dá isso? Vejam só, eu tenho 2 positivo menos 6, que é negativo. Então, no caso aqui dessa subtração, prevalece o sinal do maior. O nosso maior número é quem? É o 6. Então, vai prevalecer o sinal negativo. Como se trata de números com sinais diferentes, o sinal de mais na frente eu não preciso colocar, certo? Mas, nesse caso, eu vou colocar para ilustrar para vocês. Então, ó, mais 2 menos 6, prevalece o sinal do maior,
e eu faço a diferença. Então, 6 menos 2 é 4. É como se você estivesse devendo. Você está devendo na padaria R$6 e você só chegou com R$2 para pagar. Então, você vai continuar devendo? Vai. Né? E aí, no caso, você ainda vai ficar devendo menos 4. Né? E se fosse outro termo? Por exemplo, vou pegar aqui esse último que a gente tem, né? Menos o anterior dele. Então, ó, esse seria que número? Aqui é A1, A2, A3, A4, o A5, certo? Então, se eu pegasse a razão A5 menos o A4, então, ó, veja esse sinalzinho que é menos, tá? Então, ficaria menos 10 menos o menos 6, ok? Como vocês percebem, por que eu coloquei em parêntese? Porque eu vou ter dois sinais negativos e eu preciso fazer o jogo sinal. Aquele jogo sinal que na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, vai ficar, ó, menos 10, menos com menos, são dois sinais iguais, então dá mais 6. E como eu disse, numa subtração com sinais diferentes, né, no caso, você vai ter menos 10, certo? Como sinal do maior. Então, ó, menos, aí ó, menos 10 mais 6, menos 4. Ok? Não esqueçam o jogo sinal, façam uma revisão dos jogos de sinais, isso é importante. Mas aí ele quer também o décimo termo, tá? Então, eu vou encontrar o A10 através da fórmula do termo geral. Então, o A10, quem seria, né? Então, ó, A10 é igual, a gente já sabe a fórmula, que é o A1 mais o N é 10, 10 menos 1 vezes a razão, tá? Então, o nosso A10 será igual, quem é o nosso A1? A gente já sabe, é 6, mais 10 menos 1 é 9, vezes a razão eu já tenho a menos 4. Então, o nosso A10, o décimo termo, será igual a 6 mais 9 vezes menos 4 é menos 36. Cuidado aí, ó, a gente tem um sinal de mais e um sinal de menos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer um jogo em sinal, mais com menos é menos, então vai ficar A10 é igual a 6 menos 36. Nosso A10 é igual a menos 30. Para o próximo exemplo, nós temos o seguinte: qual é o 15º termo da PA, cuja a sequência seria 4, 10 e assim sucessivamente. Primeira coisa, aqui é um problema, né, que você tem que resolver, que dele você vai ter que extrair os dados. A sequência, a PA, seria quem? PA nós temos 4, 10, sucessivamente. Primeira coisa que eu quero saber é quem é o 15º termo, ou seja, quem é o nosso A15. Quem é ele, né? Para saber quem é o A15, eu preciso de algumas informações. Eu preciso saber quem é o A1, preciso saber quem é a razão, para poder então achar o valor do A15, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter A1 eu tenho? Tenho. É 4. Eu tenho uma razão? Não, mas eu posso descobrir qual é. A razão vai ser quem? 10 menos 4. Então, isso aqui é igual a 6. Então, nossa razão é 6, tá? Nossa razão é 6. Com esses dados, eu jogo na fórmula do termo geral, né? A fórmula do termo geral é quem? Ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O 15º termo é o nosso AN, então A15 é igual, o nosso A1 é 4, mais N menos 1, quem é o nosso N? 15, né? Menos 1, vezes a nossa razão que a gente achou que é 6. O A15 passa a ser 4, mais 15 menos 1, 14, 14 vezes 6. 14 vezes 6, eu resolvo primeiro. Então, ó, vamos aqui, ó, A15 é igual a 4 mais 14, vou fazer aqui no cantinho para vocês, 14 vezes 6,
6 vezes 4, 24, 4 vale 2, 6 vezes 1, 6, 84, tá? Então, o nosso A15 é igual 4 mais 84, 88. Então, o valor, né, do A15 será 88. Próximo exemplo para vocês, próximo problema. Ele diz assim, numa PA de razão 3, ou seja, ele já me deu a razão, eu já vou extraindo os dados. Ó, razão 3. O sétimo termo, ou seja, o A7, tá? Ele é igual a 21, certo? E aí ele pede qual é o primeiro termo. Quem é o nosso primeiro termo? A1. Ele não sabe quem é o A1, mas nós sabemos a fórmula do termo geral e a gente vai aí calcular. O termo geral diz assim, ó, que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a nossa razão. Eu tenho AN, eu tenho A7, é igual, o A1 eu não tenho, mais menos 1 vezes a razão eu já tenho a 3, tá? Então eu vou ter que o A7 é igual a 1 mais 6 vezes 3. Detalhe, o A7, ele pode ser representado também pelo número. O A7 é quem? É o 21. A7 e 21 são grandezas iguais, né? Então, nesse caso aqui, ó, o A7 eu vou substituir pelo valor que ele representa, que é o 21. Então, vai ficar o A1 mais 18, porque 6 vezes 3 é 18. Bom, ele quer o A1, então eu vou pegar esse 18 que está somando, vou trazer para antes da igualdade, diminuindo. Então, 21 menos 18 é igual a A1, certo? Então, quanto é 21 menos 18? Isso é 3. Então, o A1 é igual a 3, certo? Então, o A1 é 3. Então, nessa sequência onde nós temos que a razão é 3, o sétimo termo é 21, o nosso primeiro termo é o 3, certo? Então, eu poderia fazer essa sequência, ó, PA seria assim, ó. 3, né? Aí você iria acrescentar 3 em 3, 6, 9, né? É a tabuada do 3, basicamente, né? 9, 12, né? 15, e assim sucessivamente. Aí 15 vem 18, 21. Então, quando você fizer esse 18, 21, pronto. Então, quando você calcular o primeiro termo, A1, o A2, aqui seria o A3, né? Aqui o A4, aqui o A5, o A6 e o A7, tá? Então, nós encontramos, né, através dos dados fornecidos da questão, o valor do A1. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa questão das sequências, a diferença entre sequência numérica e sequência de números, tá? E que os exemplos possam trazer com que vocês possam resolver, né, os exercícios que estão sendo propostos, e até a próxima aula. Boa sorte!